Para você que acompanha pelas redes sociais, pela internet, já deu para notar aqui à minha esquerda a presença do presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa, a quem agradecemos já de antemão. Muito bom dia para o senhor. Muito bom dia, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. As microempreendedoras atendidas pelo BNB, em toda a área de atuação, já contrataram 500 milhões de reais em empréstimos. Isso se a gente pegar aqui o período que vai de janeiro até agosto, pela linha de crédito chamada Crédito Amigo Delas. No Ceará foram mais de 10 milhões de contratos. Período de fim de ano também vai impulsionar o número de contratações. A gente vai ampliar essa conversa exatamente com o presidente José Gomes da Costa. Inicialmente, esse destaque na contratação de empréstimos por parte das mulheres já era um padrão que o BNB mantinha, não é isso? É verdade. O programa Crédito Amigo é o maior programa de microcrédito orientado e produtivo da América Latina e, por conseguinte, do Brasil. Ele tem 25 anos de vida, né? Ele foi uma cópia autorizada, né, no melhor dos sentidos, da iniciativa do Grameen Banking, de Mohamed Yunus, em Bangladesh, né? Ele terminou o mestrado dele nos Estados Unidos, foi para lá, pro gueto, de volta para o gueto dele, e a comunidade pobre, ele encontrou uma maneira de fazer crédito sem recursos, que é emprestar para um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas forma uma espécie de um banquinho que paga o boleto junto. Se comprometem essas pessoas a cumprirem o ressarcimento da dívida em conjunto. Em conjunto. Isso diminui muito a inadimplência. Muito, né? A gente fez essa cópia e nunca perdeu esse controle há 25 anos. É por isso que o nosso programa de microcrédito é o maior do Brasil, né? Agora, desde lá... O senhor falou... Desculpe estar interrompendo, eu vou pegando aqui pelas palavras. O senhor falou em inadimplência. Nesses anos todos, nessas 2 décadas e mais 5 anos... Qual é o índice de inadimplência que resultou aí para a história? É o programa que tem o histórico de menor inadimplência do banco. Eu diria que uma média de 2% ao longo de todo esse período, 1,8%, 2%. Agora, o interessante é que esse programa, desde lá, de Bangladesh, ele já tinha no público feminino a maioria. E a gente lendo a história, assim, não há um direcionamento desde lá, como não há no Banco do Nordeste, um direcionamento, não, a gente quer emprestar para mulheres. É espontâneo. É espontâneo, é histórico de espontaneidade. Há um perfil específico dessas mulheres? Quem são? De comunidades? De que grupo de orientação doméstica que elas detêm? São todas pessoas de baixa renda, né? Boa parte tem, na atividade que desenvolve, envolvidas são de comércio e serviço, né? Boa parte tem nesse comércio, nessa prestação de serviço, uma alternativa de complementação de renda, aquelas casadas. Outras não, né? Renda principal, mas é preponderante a presença das mulheres nesse segmento. Então, costureiras, né? Que mexem com artesanato, que tem um pequeno comércio na porta de casa, que supre atividades de outras cadeias, né? Há restrição de idade, faixa etária, a partir de 18? Não. Só precisa ter a identidade, ter 18 anos ou mais. E outro dado fundamental, precisa ter pelo menos 6 meses de prática da atividade. Esse é um fator que diminui também a inadimplência. Tem muita gente que diz assim, eu não vou pedir empréstimo não, que vai pedir um fiador. Quem afiança esse empréstimo? O grupo. É um grupo de pessoas conhecidas. É de uma simplicidade e grandeza isso, né? Hoje ele está em toda a área do Banco do Nordeste. Toda a área do Banco do Nordeste, os 9 estados da região Nordeste, mais o norte do Espírito Santo, norte e noroeste de Minas Gerais. Há previsão de ampliação do programa? O mercado potencial desse programa é enorme. Eu estou falando de Nordeste. Quando fala de Brasil, que não tem um programa da grandeza do Crédito Amigo, aí é que é enorme mesmo, né? A gente estima um mercado potencial 10 vezes superior, né? A gente cresce todo ano. Cresce e tem muito mercado para crescer. Há similares, por exemplo, de outras unidades, estabelecimentos bancários que tenham também se espelhado nesse tipo de programa e hoje estão também fazendo isso a partir dessa ideia? Não tem, e que bom que tenha. Talvez não com a quantidade que a sociedade mereça e requeira. E quantos mais tivermos,
melhor para a sociedade. O propósito do banco não é ser monopolista disso, não. O banco é um banco de desenvolvimento e ele não quer ser só ele um fator de desenvolvimento para essas empreendedoras. É bom que outros bancos também o façam. O senhor falou a palavra empreendedora e hoje existe uma ideia, principalmente depois da pandemia, de cada pessoa que perdeu algum tipo de emprego, negócio, esteja fazendo um empreendimento que possa lhe facilitar a segurança até mesmo financeira. Esse é um projeto que também tem beneficiado o público pré e pós-pandemia? Também. Sentimos a entrada como cliente de um grande número de empreendedores e empreendedoras, né? Em função de perdas de emprego e tudo mais que prejudicou a obtenção de renda, né? Então a gente sente, é uma oportunidade, né, que a gente dá para essas pessoas terem uma renda, né? Há uma necessidade de número do coletivo? 10 pessoas, 20 pessoas? Não tem limite. Não, o grupo geralmente entre 3 e 7, né? Uhum. Tem algumas variações que a gente faz também do Crédito Amigo comunidade, o comunitário, que engloba até um número maior de pessoas, chegando até a casa de 20, né? Mas sobre a oferta por outros bancos, temos sim, né? Bom se espelhar numa boa ideia, né? Nós temos outros bancos grandes, inclusive, que têm seus negócios de microcrédito e a gente sente, nesse momento, uma atração maior por essa atividade, né? Porque é uma atividade que, além do benefício social que causa, no caso nosso, um banco público, um banco voltado para o desenvolvimento da região, né? Ela é uma operação rentável. Quem está nos acompanhando, seja pela internet ou no rádio, através do radinho, deve estar pensando, o que é que eu faço? Como é que eu poderia me unir à pessoa? Tudo isso é feito na comunidade. O processo de aproximação com o programa, talvez o canal mais simples seja o contato telefônico para quem não foi ainda procurado. Nós temos uma gama grande de agentes de microcrédito e o comum é que esses agentes busquem os empreendedores. Mas para quem ainda não foi buscado em sua comunidade, nós temos o WhatsApp, mas o principal, para não esquecer, é o nosso 0800, né? Eu já estou anotando aqui que é para a senhora e o senhor que estão aí loucos para saber como é que eu chego. 0800 728 3030. 728 3030. É o call center do Banco do Nordeste. E a pessoa que vai atender, né, quem ligar vai dizer que tem interesse no Crédito Amigo. A gente tem também o programa rural, que é o Agro Amigo. Então quem está ouvindo aí da base rural também pode procurar pelo Agro Amigo e pelo Crédito Amigo, que o atendente vai encaminhar para a unidade de microcrédito do Crédito Amigo mais próxima da localidade em que a pessoa está ligando. Através da internet a gente tem um raio de acesso muito grande em todo o país, e fora dele também. Tem gente que nos acompanha diariamente em Nova York. Eu acho que desse aí não está precisando do microcrédito, não, que está em situação mais ou menos boa. Mas o famoso BR-OBRO que a gente está vivenciando, eu era pequeno e já vi os anúncios, estamos no BR-OBRO, cada vez mais incentivando tanto o comércio quanto a consumidores a que também pudessem buscar crédito. Para as festas de fim de ano também, deve aparecer muita gente. É o período do ano em que a gente experimenta o maior crescimento das nossas vendas. Nós vendemos dinheiro, né? Porque as vendas dos nossos clientes também aumentam. Porque aumenta o consumo das famílias, né? Se aproximando daquele período de festas, né? Reforma de casa, compra de roupas, compra de eletrodomésticos, coisas assim, né? E isso demanda mão de obra, é um momento também que o desemprego cai também, né? Então aumenta, aquece a economia. Então é natural que a demanda por crédito também cresça nesse período. Tem um foco socializante esse benefício, mas também o BNB atua em outros setores, como a educação, por exemplo. Pois é, nós atuamos com o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que é a principal fonte de recursos dos financiamentos que o banco faz. O banco está fazendo esse ano 70 anos e há 35 anos o Constituinte colocou para o Banco do Nordeste a gestão do FNE, que é a arrecadação de 2% de IPI e imposto de renda de toda a nação, geridas pelo banco. É um mecanismo de distribuição da renda nacional para a região mais pobre, né? Então o FNE ele tem como principal finalidade financiar empreendedores com foco nos pequenos, em atividades de investimento ou capital de giro que gerem emprego e renda e que estimulem a economia.
todos os setores são atendidos, né? Como é que está, por exemplo, a adesão ao financiamento estudantil? O FNE também se presta ao uso para o FIES, né? Então nós temos uma adesão forte ao FIES, né? É um crédito bem especializado. Os estudantes que têm interesse nisso, liguem também para o 0800 728 3030, que a gente vai dar o encaminhamento. O FIES é feito mediante convênio com as universidades, com as faculdades, né? São parcerias, e com os recursos do FNE, a gente faz o financiamento estudantil daqueles estudantes para que eles paguem depois de formados. Nós estamos conversando com o presidente do Banco do Nordeste, José Gomes da Costa, que está ilustrando aqui para nós e para vocês, público das redes sociais e também do rádio, uma convivência muito próxima do cidadão. O banco faz isso em benefícios sociais que dão à região, principalmente ao Nordeste tão necessitado, um setor de favorecer a economia da região, não é isso? O banco, eu tenho experimentado isso, eu estou desde janeiro à frente da presidência do banco, e eu ando muito pelo Nordeste, eu tenho procurado, a diretoria do banco tem procurado atuar muito. O senhor é nordestino mesmo? Eu sou nordestino, do centro do Nordeste, Petrolina. Petrolina, E bom, então conhece a realidade do Nordeste de cá e do Nordeste o centro do semiárido, que é o grande problema do Nordeste, né? Já começou no Banco do Nordeste? Eu comecei minha vida com 16 anos como estagiário, lá em Petrolina. Né? Então tem história para contar. 41 anos, se contar, e os 2 anos de estágio, né? Então é um banco, ele é um banco muito querido pela sociedade, né? Onde a gente anda, a gente sente o carinho que a sociedade tem por esse banco, porque grande parte do nordestino ele já foi tocado pelo crédito do Banco do Nordeste, pelas ações do Banco do Nordeste, né? Ainda mais os pequenos. Um outro ramo muito interessante é o ramo da energia solar. Já se tem um balanço prévio dos números do FNE Sol? O FNE Sol é uma linha que tem um potencial enorme de crescimento. A gente teve agora, nesse semestre, um crescimento grande na velocidade. A gente tirou, havia uma queixa dos clientes de que o nosso FNE Sol demorava, em alguns casos, mais do que os outros bancos, porque os bancos privados, eles não têm a necessidade de seguir alguns requisitos que um banco público tem, de fazer o crédito seguindo algumas exigências. Nós tiramos boa parte da burocracia e estamos atendendo aí, é muito pouco ainda, mas pelo menos 50 milhões em todo o Nordeste, né, com o FNE Sol para famílias, e uma outra gama muito maior com o FNE Sol para empresas, desde micro a empresas de médio e grande porte, para a utilização da própria energia. Sem contar o financiamento que a gente faz, que é muito importante que se diga também, com energia solar e energia eólica para infraestrutura, né? 1/3 do orçamento do FNE, que é da ordem de 30 bilhões, cerca de 8 bilhões é destinado à geração de energia solar e eólica, né? Isso, além de contribuir para a melhoria da situação da terra aí, né, com energia renovável, substituindo as energias fósseis, né? Também gera muita eficiência, porque é uma energia de custo menor do que a energia gerada por outras fontes, né? Estou lendo aqui que os microempreendedores do Ceará terão à disposição, isso aqui já do segundo semestre deste ano, 2 bilhões e 600 milhões para incentivar seus negócios nesse segundo semestre. Como é que tem sido a captação em termos de consumidores, de que vão procurar esses benefícios? Aí estamos falando dos microempreendedores urbanos, os clientes do Crédito Amigo. A gente coloca todo ano no Nordeste 12,5 bilhões. O Ceará fica com 25% desses recursos. Então a gente espera, a gente já fez esse ano aqui no Ceará cerca de 1,9 bilhões dos 7 bi que a gente fez em todo o Nordeste. E a gente espera fazer mais 2 bilhões aqui no Ceará, que é o programa que mais puxa recursos do microcrédito. Foi aqui onde tudo começou, e a região metropolitana de Fortaleza é a maior região de aplicação desses recursos. Mas é importante que se diga que, além do microcrédito, nós também atuamos com as micro e pequenas empresas. Aí é uma outra gama de mais uns 5 bilhões, para além dos 12,5 do microcrédito informal, né? Mais esses 5 bilhões
crédito para micro e pequenas empresas com recursos do FNE. Então, só para os pequenos e urbanos, aí a gente está falando da ordem de 17 bilhões em 17 recursos, bilhões. né? Sem tocar os rurais. Eu estou lembrando também que o setor informal tem recebido uma maior atenção pelo que o senhor está desenvolvendo aqui nessa conversa. E esse setor tem comprometimento também para o reinício da retomada de crescimento do país depois da pandemia, depois da inflação alta, que parece estar recrudescendo para baixo. Então, isso é uma demonstração de que também no próximo ano as coisas tendem a melhorar. Nesse ano ainda, o país está experimentando um crescimento. No início do ano se falava em crescer menos de 1%. Né? Chegamos próximo do meio do ano e as estatísticas, as projeções todas foram refeitas. Já se admite um crescimento acima de 2% e já tem especialistas falando em crescimento acima de 3%. Então a economia voltou a aquecer fortemente, né, com o arrefecimento aí da pandemia e mesmo com as intempéries externas, os fatores como a guerra, né? Que tenderiam a prejudicar, o Brasil está experimentando um período grande de crescimento e a demanda por crédito ela aumenta. E no microcrédito a gente tem sentido isso. Está muito aquecida a demanda pelo microcrédito. É interessante dizer que durante a pandemia foi uma novidade para todos nós, a gente acompanhando o movimento dos diversos setores e portes da economia, eu confesso que a gente ficava sem entender o que ocorreria com o microcrédito. Para as operações maiores, de prazos mais longos, a gente conseguiu, com as medidas que o governo federal tomou, estender os prazos de pagamentos, dar crédito para giro, para as empresas se manterem vivas, mas no microcrédito, que não usa os recursos da FNE, a gente ficou numa expectativa muito grande do que ocorreria. E diferente dos outros setores, foi o setor que nos pareceu menos afetado pela pandemia, né? Então experimentamos, mesmo durante a pandemia, crescimento nas demandas no microcrédito, também no setor rural, né? E nesse momento de forte retomada, o microcrédito está muito aquecido, né? Que bom. E não faltarão recursos, não faltará disposição do banco para atender essa demanda. Tem perguntas de internauta, mas eu vou deixar para depois do intervalo, que é rápido. Não sai daí não, a gente responde a você e a outros pelo 98154-3814, agora 9h46. Dia 29 de setembro, o Jornal Jangadeiro apresenta debate com os candidatos ao governo do Ceará. Na reta final, os candidatos Eumano de Freitas, Capitão Wagner e Roberto Cláudio têm uma última chance para debater sobre suas propostas e conquistar seu voto. Dia 29 de setembro, às 11h em ponto. Debate com os candidatos ao governo do Ceará. É aqui na TV Jangadeiro e nas mídias digitais. Apoio Grupo Urbimídia. É LED, é digital, é muito mais impacto para a sua marca. São 9h50 na Grande Fortaleza. A gente volta a conversar aqui com o presidente do Banco do Nordeste a respeito dos bons negócios que a entidade bancária vem fazendo em toda a região e especialmente aqui no Ceará, onde estamos situados. Nós somos a Jangadeiro Band News de Fortaleza, para você que estiver em outro local do mundo nos acompanhando, ou fora do mundo, aí em Plutão, Netuno, Saturno. Se quiser também pedir participar do Crédito Amigo, tem que primeiro se transportar para cá. Mas tem pergunta aqui do ouvinte, o Daniel Brito. Eu acho que ele está interessado em querer coletivizar com um grupo e fazer parte. Ele pergunta em relação ao Crédito Amigo individual. Pois essa é uma pergunta recorrente. As pessoas quererem acessar o Crédito Amigo de maneira individual, né? O crédito para o pequeno porte, ainda mais o microcrédito, as estatísticas todas mostram que, dependendo da forma como se faça o crédito, as estatísticas mostram que boa parte dos negócios iniciais não logram êxito, mais de metade, né? Então, uma maneira de evitar dar um crédito para um empreendimento que venha a não lograr êxito, aqui a gente torce pelo êxito de todo mundo, é você já pegar um empreendedor que está pelo menos 6 meses na atividade, né? E também ele ser atendido com outros empreendedores do seu entorno, para redução do risco de inadimplência. Então, o banco cuida, o Crédito Amigo cuida da individualização do crédito, mas depois que a gente acompanha no grupo o crescimento
maior de um ou outro, a gente vai liberando cada um do grupo para ir tomando crédito de maneira individual, porque o propósito do banco, como banco de desenvolvimento, é acompanhar esse empreendedor até ele virar uma grande empresa. E a gente tem todos os produtos ao longo dessa lógica de crescimento dele, né? Então ele sai do grupo. Eu vou te interrompendo aqui, com desculpa, mas senão eu me esqueço. Há casos nesses 25 anos de pessoas que estiveram em conjunto com outros e de repente cresceu o seu negócio a ponto de ele hoje individualizar como cliente do banco? Muitos casos, né? Muitos casos de empresas que não só viraram microempresas, quer dizer, empresa eu estou falando, a pessoa que tem só um CPF, mas empreende, ela tem uma empresa informal, né? Então a gente acompanha a partir da individualização do crédito no CPF, orienta a ele se tornar MEI, que é o primeiro CNPJ que ele ganha, e depois de MEI a gente acompanha ele como microempresa, como pequena empresa, e a gente tem casos de empreendedores de crédito amigo que são hoje grandes empresas. Está perguntando aqui qual é a taxa de juros de empréstimos do Crédito Amigo. Essa é uma operação comercial. O empreendedor sem CNPJ, ele hoje se financia, o informal, no mercado, com taxas de pessoa física. Então ele toma 10%, 8% no cartão de crédito, no cheque especial, com agiota. A gente diminuiu isso para algo em torno de 3% ao mês, né? E a operação ela é colada no ciclo operacional. Ela gira geralmente 2 vezes por ano. Então é uma taxa, alguém pode dizer, poxa, é uma taxa cara, ainda é uma taxa cara, mas para esse público é uma taxa muito menor do que a taxa que ele tem acesso. Mas a gente vai acompanhando ele e no momento em que ele se formaliza e começa a se individualizar, essa taxa cai muito, que a gente começa a usar os recursos do FNE. Luci Mauro está perguntando aqui, o número é 0800 728 3030, já estão pedindo o telefone. E o aplicativo, tem também como chegar pelo aplicativo a se beneficiar? Tem, você pode baixar também o aplicativo nas lojas de aplicativo, né? E lá inicia no aplicativo e manifesta seu desejo de se tornar cliente. E foi bom falar no aplicativo, né? Porque assim, o programa Crédito Amigo, ele é um programa que tem ganhado cada vez mais características digitais, né? Então, até 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente experimentava muito, né, a presença de empreendedores nas agências do banco. Hoje isso acabou. Quase ninguém vai mais lá, porque é tudo feito no celular. Inclusive o contrato, ele assina o contrato no celular. Então, ele não vai mais para a agência, né? E uma coisa que eu acho interessante é que o Crédito Amigo desburocratizou e deu mais, democratizou o acesso do pequeno negociante, que muitas vezes se sentia impedido com restrições. Não vou lá pedir empréstimo, não tenho a garantia para dar para o banco. Agora, em uso coletivo, isso é possível. É possível, democratizou, isso ocorre há 25 anos no Banco do Nordeste. Esse é o papel de um banco público, né? E você falando da questão da dificuldade que esses empreendedores têm, tem empreendedor que tem até cerimônia de ir no prédio de uma agência, ele acha que não está bem vestido ou coisa assim, até isso ele não precisa mais fazer. Democratizou o crédito e o nosso papel é tornar cada vez mais esse crédito disponível para outras famílias, né? O mercado potencial é enorme, nós vamos continuar crescendo com o número de beneficiários, participando da vida dessas pessoas, aumentando a renda delas e com a renda aumentando o consumo delas e a felicidade delas. Presidente José Gomes da Costa, boas notícias para os nossos ouvintes, internautas, que venha realmente cada vez mais ampliar a área de benefícios para o Nordeste. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, grande abraço.